Deus, eu quero dar aqui meu boa noite a todos os irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Quero compartilhar com vocês hoje um tema muito importante, que é sobre a volta de Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Marcos, eu sou um dos diáconos da Igreja de Cristo, aqui na Estrada do Outeiro, em Quaraci, Belém, Pará. Saúdo a todos os irmãos em Cristo que estejam em qualquer lugar neste momento vendo esse vídeo. Irmãos, a volta de Jesus é um tema muito fantástico, um tema muito bom, porque é um tema que vai nos trazer a memória aqui dos momentos, de um momento muito particular, muito interessante, de um momento ímpar que vai acontecer nas nossas vidas, porque é a volta de Jesus Cristo, é a volta do Todo-Poderoso, do Rei de Israel, é a volta dos Reis dos Reis, do soberano Deus das nações. Então, esse momento será um momento marcado, um momento extraordinário, um momento em que todos os cristãos almejam esse momento, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós não possamos passar desapercebidos nessa volta de Jesus, nós precisamos entender alguns momentos, algumas coisas que vão acontecer ao decorrer dessa volta de Jesus. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês para juntos aqui, né, nós estudarmos na palavra de Deus e juntos aqui entendermos um pouco sobre essa volta de Jesus, o que irá preceder, o que vai acontecer. Mas aqui eu vou passar um estudo bem básico, um estudo bem fazendo um resumo, né, desses acontecimentos. Então eu peço a colaboração de todos, a atenção e vamos estudar um pouco sobre. Vamos fazer a nossa primeira leitura em Atos, capítulo 1, do versículo 9 a 11, que diz assim: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, esse relato aqui, escrito no livro de Atos, relatou aqui como que foi que Jesus subiu aos céus. Então, as pessoas que viram, os discípulos que viram, que acompanharam, que viram esse grande evento, né, ficaram maravilhados. Né? Então, dois homens brancos, dois anjos, né, falaram ao povo: pessoal, por que se maravilheis? Visto que, da mesma forma como vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará outra vez para vós outros. Então, uma coisa é clara aqui, na volta de Jesus, e a certeza que nós temos é de que ele vai voltar. Né? Então, a primeira certeza que nós temos aqui é que Jesus virá, que Jesus voltará, que Jesus virá outra vez aqui nessa terra, agora não mais como nosso advogado, mas agora como juiz, agora como aquele que irá julgar todas as nações por todos os seus atos realizados durante a sua vida aqui na terra. Então, dando continuidade na leitura, só para nós termos uma ideia, existem mais de 300 referências só no Novo Testamento a respeito da volta do Messias, né? A respeito da volta de Cristo. Então, há mais de 300 referências e relatos sobre a volta de Jesus. Então, o que nós precisamos aqui saber sobre a volta de Jesus? Então, este é o objetivo desse estudo, dessa aula, dessa pregação, o que nós precisamos saber sobre essa volta de Jesus. O que nós precisamos estar atentos e o que nós precisamos nos preparar para ter esse encontro
que vamos ter no dia em que Jesus voltar aqui na Terra novamente, né? Então, prosseguindo na próxima leitura, então a primeira coisa que nós temos que observar aqui é que a volta de Jesus ela será visível. Todo olho verá, todas as nações verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Então todo olho verá. Então Jesus não vai vir de uma forma secreta, como muitos pensam que ele vai vir. Ele não vai vir de uma forma invisível, de uma forma que nós não iremos ver secretamente e de repente ele vem, vai embora e ninguém viu. Não, Jesus virá de uma forma visível. Nós vamos ver o nosso Jesus vindo nas nuvens. Da mesma forma que as pessoas viram ele subir, nós também vamos ver ele descer. Então, aqui em Mateus 24:30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, uma coisa que nós precisamos guardar aqui e observar é que ele virá visivelmente. Todo olho verá, todos nós veremos o Senhor, aqueles que estiverem vivos, né, na volta dele. Depois, aqueles que estiverem mortos, certamente ressuscitarão para ter o um encontro com o Senhor nos ares. Mas, a princípio, todos que estiverem na terra verão visivelmente a volta do Senhor. Tá bom? Outro ponto. Outro ponto aqui. Importante. Que também reforça essa questão da volta dele, que será visível. Aqui em Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, confirmando aqui, também Apocalipse confirma que todo olho verá. Quando Jesus voltar, todos verão ele vindo. Amém? Dando prosseguimento, um outro ponto importante que nós temos que observar aqui é que a vinda do Senhor será de uma forma inesperável. Será de uma forma em que as pessoas não vão estar esperando. Será de uma forma em que, como se fosse... Como ele também fala, né, na Bíblia que ele virá também como um ladrão. Nós vamos ler um versículo daqui a pouco a respeito disso. Mas aqui em Mateus 24:36 diz assim, ó, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá, em que o Senhor voltará. Então, olha como nós precisamos estar atentos para a volta do Senhor Jesus, porque nós não sabemos o dia em que ele virá. Então precisamos estar atentos, precisamos guardar também essa segunda observação. Primeira observação é que ele virá visivelmente, todo mundo vai ver. Segunda observação é que ele virá de uma forma inesperada. Reforçando essa questão da forma que ele virá inesperada, aqui em 2 Pedro 3,10 diz o seguinte: Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. O Senhor virá de uma forma que ninguém virá no dia em que ninguém estará esperando. Então ele virá um dia em que ninguém imaginava que ele poderia vir. Então ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora ele pode aparecer. Ele pode aparecer agora, nesse momento. Ele pode vir amanhã, depois da manhã, não sabemos o dia em que ele virá. Então nós temos que estar alertas, temos que vigiar, temos que orar, temos que estar em alerta, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então quero dizer para você, se você tem alguma desavença com seu irmão, se você tem algum problema, irmão, corra o mais rápido possível e resolva esse problema, porque o Senhor virá e nós não sabemos a hora que ele virá. E não deixe para fazer amanhã o que você tem para fazer hoje. Faça hoje.
Sabe aquela pessoa que você que você brigou hoje, semana, sabe? Dá uma ligada para ela agora e resolve com ela esse problema, sabe? Sabe aquela pessoa que você tá devendo algo? Vai lá e converse com ela, resolva esse problema. Possa um pano limpo nesse problema, porque enquanto o Senhor não volta ainda há esperança. Porque depois que ele voltar, não haverá mais essa esperança. Não haverá mais chance de se arrepender. Então, se prepare, esteja atento, observe, não, não, não tarde de se reconciliar com alguém, não tarde de voltar para Deus. Amém? Outro ponto importante é que antes de Jesus voltar, acontecerá vários sinais em que ele mesmo, em que o próprio Jesus mesmo relatou lá em Mateus 24:12. Então, um dos primeiros sinais que vai aparecer antes da volta de Jesus é que o amor de quase todos se esfriará, aumentará a iniquidade, aumentará o pecado, aumentará as desobediências e o amor de quase todos se esfriará. Muitos abandonarão a sua fé, muitos deixarão de ser cristãos, voltarão para o mundo, vão viver coisas que Deus não gosta, vão viver orgias, prostituição, vão viver no meio de coisas e de lugares em que o Senhor detesta. Então, muitos se esfriarão. E você que está me vendo, que você que está me assistindo agora, certamente conhece alguém que já se desviou da palavra de Deus, que já se desviou dos caminhos do Senhor e que hoje vive de uma forma jogada no mundo, de uma forma sem esperança, de uma forma sem Deus no coração. Ou seja, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa se esfriou na fé. Essa pessoa abandonou a fé, largou o Senhor Jesus e foi viver a sua vida. Então, cuidado, irmãos, porque um dos sinais da volta, antes da volta do Senhor Jesus, é que muitos se esfriarão. E por favor, eu peço aqui por favor para vocês, vigiem. Eu também preciso vigiar, mas que cada um de nós possamos vigiar para que nós não possamos estar dentro dessa estatística das pessoas que abandonaram a sua fé, de pessoas que saíram da igreja, de pessoas que abandonaram Jesus Cristo. Tá bom? Então, essa é a terceira observação. Primeira observação, vamos relembrar? Jesus virá de quê? De forma visível. Segunda, de uma forma inesperada. Terceiro, haverá sinais antes da volta do Senhor. E um dos primeiros sinais é que o amor de quase todos se esfriará. Vamos para o segundo sinal aqui. O segundo sinal, deixa eu colocar aqui, está aqui. O segundo sinal é que, em Mateus 24:7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que significa isso? Um dos sinais também que vai acontecer é que haverá guerras, haverá fomes, destruição, terremotos. Ou seja, isso é o princípio das dores. Jesus nos alertou. Isso é o princípio das dores, que haverá nação contra nação. E você tem visto isso, guerras no Iraque, guerras na Venezuela, guerras em vários outros lugares do mundo. Vocês têm visto isso. Ou muitos acompanharam a Primeira Guerra Mundial, muitos acompanharam a Segunda Guerra Mundial, muitas surgiram, que tiveram. Isso foi só o princípio das dores. Então Jesus tem nos alertado que também essas coisas vão acontecer, né? Então nós precisamos estar atentos e alertas, tá bom, irmãos? Vamos para... Tem mais alguns sinais. Tem mais um sinal aqui, também antes da volta do Senhor Jesus, que é com relação à perseguição, tá bom? Então, não pense que você está livre da perseguição. Não pense que o cristão está livre da perseguição. O cristão está livre das pragas, da ira de Deus. Mas o cristão não está livre das perseguições. Lembra que os primeiros cristãos foram perseguidos.
Muitos foram arrancados de suas casas. Muitos foram jogados na cova dos leões. Muitos foram assassinados no Coliseu. Muitos foram decapitados. Muitos foram mortos em cruzes. Muitos foram queimados. Ou seja, os cristãos não estão livres de morte. Os cristãos não estão livres de perseguição. A perseguição será contra os cristãos. Então todos nós vamos passar por algum tipo de perseguição e alguns vão perder a sua vida. Isso Deus já escreveu. Nós não estamos livres dessas coisas. Nós, os cristãos, estamos livres da ira de Deus, da cólera de Deus, das pragas de Deus. Aí sim, Deus livra aqueles que são fiéis. Referente às pragas. Não atingirão a sua casa. Não virá praga nenhuma sobre a sua tenda. Mas perseguição virá. Então nós temos que estar preparados, porque essas perseguições elas servem para quê? Para provar a nossa fé. Para saber se nós somos de Deus ou não somos. Para saber se nós vamos negar o nome de Jesus ou se nós não vamos negar. Então a perseguição serve para isso. É a perseverança dos santos. Você pergunta o que é a perseverança dos santos? É permanecer com Cristo até que ele volte, é não negar ele. E não é só negar por pessoas que estão falando contra, não. É não negar no dia da provação, da peleja, do dia do sofrimento. É que se alguém tiver com uma arma apontada para você e disser que para você negar o seu Deus, senão você morre. É aí que você é provado, é aí que você vai é aí que nós vamos saber se você vai perseverar até o fim, se você vai amar a sua vida ou se você vai amar vai querer a sua salvação e não vai negar o nome do Senhor Jesus. Então é importante. Os cristãos não estão livres de perseguição. Eles vão passar por perseguições, seja cedo ou tarde, tá bom? Então em Mateus 24:9 fala sobre isso. Diz, olha, então sereis entregues à tortura, e vós matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus, porque nós carregamos o nome de Jesus, porque nós pregamos a palavra do Senhor, porque pregamos a salvação, o arrependimento, pregamos o Cristo crucificado, pregamos que o Senhor voltará novamente, pregamos que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Então, por causa disso, nós seremos odiados. Muitas pessoas vão usar falso testemunho contra nós, vão falar mentiras contra nós, vão jogar fake news, hoje como está muito famoso, né? As fake news. Vão ter fake news falando sobre cristãos e vão blasfemar contra o nome do Senhor Jesus e nós seremos odiados por eles, seremos odiados. Então seremos perseguidos, seremos arrastados, seremos presos, decapitados. Independente de que acontecer conosco, irmãos, nós temos que perseverar até o fim. Precisamos guardar a nossa fé, não negar Jesus Cristo. Aí sim, nós iremos alcançar a nossa vida eterna, alcançar a coroa da vida. Amém? Outro ponto, nós precisamos também observar, que é um dos sinais também, é que o Evangelho de Deus será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, antes que Jesus volte, o Evangelho de Deus precisa ser pregado em todas as nações. Em todas as nações, a palavra de Deus tem que passar para que ela sirva de quê? De testemunho para as nações, para não dizerem que Jesus de Deus foi injusto e de não levar a sua palavra a todas as nações. Toda a palavra de Deus será levada para todas as nações, povos, línguas e nações. Todos irão ouvir falar da palavra de Deus. Mas mesmo assim, muitos não vão dar ouvidos à palavra de Deus, não vão querer saber de Deus e vão blasfemar contra Deus. Então, um dos sinais é que a palavra de Deus será pregada em todos os cantos da terra. Amém? Vamos adiantar para esse vídeo não ficar muito comprido. Vamos agora falar sobre a oportunidade. Então, irmãos, já sabemos que precisamos estar no caminho do Senhor. Já sabemos que nós precisamos viver uma vida de santidade, de estar preparado. Então, nós precisamos
estar atentos, porque quando o Senhor voltar, não haverá mais oportunidade. Sabe, quando a porta fechar e for trancada, não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance de arrependimento. O momento é agora, o momento de você se arrepender é agora, o momento de você buscar a palavra de Deus é agora, o momento de você se converter, o momento de você chegar a Deus é agora, irmão. Então volte para Deus enquanto há tempo. Em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, diz assim, ó, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quando o Senhor voltar, todos aqueles que não quiseram ouvir a sua palavra, todos aqueles que blasfemaram, que não deram ouvido, que perseguiram os santos, irão ficar apavorados, porque o Redentor, aquele que julga a causa do santo, virá, e eles saberão, e eles sabem que a ira dele virá contra eles. A ira do Senhor virá contra eles, então eles vão querer escapar da presença do Senhor, mas nós sabemos que ninguém pode escapar da presença do Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, sabe, comece a pensar na sua vida, o que você está fazendo para Deus. Comece a olhar se você não está distante dos caminhos do Senhor, volte-se para Deus enquanto há tempo, porque as oportunidades vão se acabar e quando o Senhor voltar, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Dando prosseguimento, falando agora dos santos, vimos lá que aqueles todos que fizeram mal, que não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram se arrepender, vão ficar amedrontados quando o Senhor Jesus voltar, porque eles sabem que a hora do seu castigo vai vir, né? Está próxima. Então, também os santos precisam se alegrar, porque quando o Senhor voltar, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, sabe? Toda aquela dor que você passou, da perseguição, da morte de seu parente, dos sofrimentos, das mãos calejadas de tanto trabalhar na obra do Senhor, da sola do pé, de ter gastado, de tanto ter andado e anunciado a palavra de Deus. Irmão, o próprio Senhor, Deus, irá enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você será recompensado pelo esforço que você fez. Você será recompensado por todas as obras que você fez, por você ter sido obediente a Deus e não ter negado o nome dele. Aqui em Mateus 24:31 diz assim, e ele enviará os seus anjos com um grande sopro de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor enviará os seus anjos e ele vai ajuntar todo o seu povo que ainda está na terra. E em Apocalipse 7:16 até o 17 diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor vai enxugar toda a sua lágrima. Você não terá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais sede, porque o próprio Cristo suprirá todas as tuas necessidades. Nós seremos Deus vai preparar uma recepção para nós, irmãos. Precisamos participar dessa grande festa, que é o dia em que o Senhor virá e que será de grande alegria encontrarmos com o nosso Senhor. Sabemos que ele vai ser de grande alegria de sabermos que a nossa fé foi válida, de nós termos crido no Senhor até o fim. Vai ser de grande avalia porque nós vamos saber que nós não perdemos nosso tempo aqui na terra, servindo o Senhor, porque de uma forma ele vai vir e vai recompensar todos aqueles que se dedicaram na sua obra, no seu caminho. Então eu quero te convidar, volte para o Senhor enquanto há tempo, sabe? Entregue a sua vida para o Senhor.
porque Ele tem grandes coisas para você. E não é aqui na terra, é lá no céu, é na glória, no seu paraíso, é onde o Senhor irá recompensar todos aqueles que trabalharam na sua obra. Amém? Então, dando prosseguimento aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês também que é hora de tomarmos uma decisão. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos tomar uma posição. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar com o pé no mundo e com o pé na igreja. Precisamos tomar uma decisão. E a melhor decisão é estar nos caminhos do Senhor. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, diz assim: Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Então, irmãos, já que nós estamos sendo alertados, já que a palavra de Deus está falando conosco, já que nós estamos ouvindo a pregação, já que nós estamos vendo os acontecimentos que está acontecendo no nosso mundo, por que então nós não voltamos para Deus cada vez mais? Então por que nós não começamos, se aquele que não está vivendo em santidade começa a viver em santidade, se aquele que não está vivendo de uma forma piedosa e começa a viver de uma forma piedosa, então por que nós vamos fazer isso, irmãos? Por que nós não fazemos isso? Pedro está nos alertando aqui. Então, se nós sabemos que todas essas coisas hão de ser assim, dissolvidas, então por que não vivemos de uma forma que agrada a Deus? Para nós não perdermos essa oportunidade de estarmos com o Senhor Jesus. Na verdade, aqui em Hebreus 3, do versículo 7 a 8, diz assim: Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, é mais uma palavra de Deus que está falando para você nesse momento. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Tome uma decisão hoje com o Senhor Jesus. Sabe, o tempo está passando. Não sabemos o momento e a hora que o Senhor virá, mas nós temos a certeza que Ele virá. Então precisamos tomar essa decisão diante de Deus. Em Lucas 12, 20 diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se hoje pedires a tua alma, para onde você irá? Irá galardão nos céus, ou irá para o tormento eterno? Então Jesus está te convidando, dizendo que aquele que não busca a palavra dele é comparado como se fosse um louco que está perdendo a sua vida. Volte-se para Deus ainda hoje, irmãos. Sabe, entregue a sua vida para o Senhor. Ainda há tempo, ainda há salvação. Jesus está lhe fazendo um convite. Jesus está voltando. Mas Ele quer que você volte antes para Ele. Sabe? Volte para Jesus. Deixa de lado toda a mágoa. Deixa de lado todo o rancor, toda a decepção que você já sentiu algum dia de alguma igreja, de algum ministério ou de algum irmão. Irmãos, busque a Deus. Busque o Senhor. Busque a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Sabe? O Senhor está voltando. E nós precisamos voltar para o Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados. Dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu fui igual o filho pródigo que pedia minhas contas. E fui viver a minha vida do meu jeito, da minha forma. Mas, Senhor, eu quero entregar meu coração para Ti, Senhor. Quero dizer, Senhor, que eu não encontrei em nenhum lugar que eu fui, não encontrei aquilo que o Senhor pode me dar. Que é a paz no meu coração, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é a verdadeira alegria. Eu não encontrei em nenhum lugar, Senhor. Eu só encontrei em Ti. Então me ajuda, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Jesus está te convidando a voltar ao primeiro amor, irmão.
Não perca essa oportunidade. Você que está vendo esse vídeo, você pode tomar uma decisão agora neste momento, dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar para os teus caminhos, Senhor. Me salva, Senhor. O Senhor diz que todo aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Com certeza, irmão, se você vier a Deus, de maneira alguma Ele vai te lançar fora. Dê essa oportunidade. Deixe Jesus tomar conta do seu coração. Deixe Ele transformar e mudar e limpar toda a tua casa, limpar todo o teu interior e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida daqui para frente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Ó Deus Todo-Poderoso, Rei das nações, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Ele que formou o homem com as suas próprias mãos. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Rei Redentor. Glórias ao nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai. Que Teu nome seja engrandecido na terra e no céu. Teu nome é santo, santo, santo. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para cada um de nós. Senhor, eu te peço em favor daqueles que estão afastados dos Teus caminhos, Senhor. Traga-os de volta para a Tua casa, Senhor. Traga eles de volta para ouvir a Tua palavra, Senhor. E o Senhor enxugará toda lágrima dos seus olhos. O Senhor vai, Senhor, abraçá-los, vai reconciliá-los novamente contigo, Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor está voltando em breve, Senhor. E o Senhor quer que todos sejam salvos, Senhor. Essa é a Tua vontade, que todos sejam salvos, Senhor. Mas infelizmente muitos não querem ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu rogo por todos aqueles, Senhor, que ainda não se entregaram para Ti, Senhor, que ainda não reconheceram o Senhor como suficiente Salvador de suas vidas, Senhor. O Pai, traga-os de volta para a Tua casa, de volta para o lar, Senhor, para que eles nunca mais saiam da Tua presença, Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento. Obrigado por essa oportunidade. É tudo isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.